Nós ministramos a primeira palavra para você que não pegou nenhuma. A primeira palavra diz lá em Hebreus que Deus não pode abençoar um coração perverso. E o coração perverso, né, tem a imagem da ansiedade para colocar aqui para mim, da série de palavras. Um coração perverso não é um coração que maquina coisas más. Um coração perverso é um coração que tem muitas preocupações. Deus está falando que um coração que tem muitas preocupações, Deus não pode abençoar. E eu queria pedir quem está aí atrás, se assentasse, ficasse só quem está trabalhando. Vamos ouvir a palavra. Então Deus, Ele não pode abençoar um coração que não tem paz. Então Deus, Ele não pode operar num coração que tem preocupação. Por isso que a mensagem do Novo Testamento é graça e paz. Graça é tudo que Deus te deu livremente. Paz é tudo aquilo que faz você reter a bênção. Por que que muitas pessoas ouvem a mesma palavra na igreja e algumas são abençoadas e outros não são? Não existe uma palavra especial para um seleto grupo. A palavra que é ministrada na igreja é a mesma palavra para todo mundo. Mas você há de convir que tem pessoas que parecem que é mais abençoada do que outras. Não porque elas são melhores, é porque a Bíblia nos ensina que a paz é que retém tudo. Tem pessoas que quando saem de um culto desse, ali fora, elas já estão preocupadas com o dia de amanhã, já estão preocupadas com as contas, já estão preocupadas com tantas coisas. E a Bíblia diz que o diabo vem e rouba a bênção dela. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra que nós ministramos sobre o remédio da ansiedade. Nós ministramos sobre Mateus, que Jesus falando assim: não andais ociosos, olha aí pelas aves do céu, elas não plantam, não fazem nada, né? Você nunca viu um passarinho bater na sua casa pedindo comida? O Senhor sustenta todas elas, né? Essa mensagem foi muito linda, muito linda, muito linda, né? Lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. E o texto base dessa série de palavras é Hebreus. Estou dando só esse resumo para você, porque pode ter pessoas que não ouviram. O texto básico dessa série de palavras é Hebreus, quando o escritor de Hebreus diz assim: esforçai-vos, nós vamos ler esse texto hoje, esforçai-vos para entrar no descanso do Senhor. Não existe nenhum texto na Bíblia mandando você se esforçar para fazer nada no Novo Testamento. No Novo Testamento, tudo que Deus tinha que fazer, Deus já fez por nós. Ele não manda você se esforçar para mais nada. Eu estou me esforçando para jejuar, não tem nada, a Bíblia não está te pedindo nada disso no Novo Testamento. Mas tem um texto que diz para você esforçar para entrar no descanso. Por quê? Porque nós somos acostumados a conquistar com a nossa força. E o descanso é o lugar da fé. E hoje o título da palavra é o esforço do descanso. Fala assim comigo: o esforço. Fala forte: o esforço do descanso. A minha imagem, não tem a minha imagem, não está aí, né? O esforço do descanso. Presta atenção. A obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus, porque eu preciso fazer a obra de Deus, porque... Não, a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. Deus está no controle de tudo. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem no sexto dia. Quando o homem chegou no sexto dia, o trabalho já estava todo pronto. O homem não precisou fazer nada. O primeiro dia do homem na terra foi feriado. Não tinha mais nada para fazer. É por isso que quando você vira o ano, você pega as folhinhas, hoje é tudo digital, né? E você já procura os feriados. Quem gosta de feriado aqui? Quem gosta de feriado? Amém? Por quê? Porque o primeiro dia do homem na terra foi feriado. Quando Deus colocou o homem, já estava tudo pronto. Deus já tinha entrado no descanso. Então o homem, ele foi convidado a participar da obra de Deus. Presta atenção no que eu estou falando nessa noite. O próprio Deus é responsável pela obra dele. Tudo que tem que acontecer, o próprio Deus faz, né? Isso aponta para um princípio espiritual, que toda a obra de Deus em nós, né, tudo que Deus tem para realizar em você, depende de aprendermos a entrar no descanso de Deus. Tem pessoas se matando para fazer a obra de Deus e não saem do lugar. Por quê? Porque a obra de Deus, ela só flui em nós quando nós entramos no descanso de Deus. Né? Você sabe a história lá de Moisés, quando o povo estava escravo no Egito, que Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou te levar vocês, né? Vocês são escravos.
né? E Deus fez assim para ele, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 10, olha o versículo que ele usou para falar para Moisés e com o povo: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Passa o outro para mim, verso 11. Então Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês da terra e eu vou dar para vocês uma terra que tem cidades que vocês não edificaram, tem plantações que vocês não plantaram, tem poços que vocês não cavaram. Quando o povo de Israel saiu da escravidão e foi para a terra de Canaã, estava tudo pronto. Fala assim comigo: tudo pronto. Fala forte: tudo pronto. Então a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus, né? Adão recebeu o jardim pronto, o povo de Israel herdou a terra pronta, e nós, fala assim: e nós, pastor? Fala forte: e nós, pastor? E nós recebemos uma salvação pronta, uma salvação completa, amém? Nós não precisamos fazer nada, nós temos a salvação quando? Quando nós descansamos no que Deus fez por nós através de Cristo. Você é salvo no dia que você descansa, e o descanso fala de fé. Quando você crê no que Deus fez, né, por nós através de Cristo. E eu te pergunto nessa noite, a igreja já sabe disso, porque eu já ministrei isso para eles: qual é a maior das bênçãos que você já recebeu na sua vida? A maior das bênçãos que você já recebeu na sua vida não é o seu filho. A maior das bênçãos que você já recebeu na sua vida não é a sua casa, não é seu carro, não é seu emprego, não é nem a cura que você teve. Porque deixa eu te falar, você vai morrer um dia. Mesmo que você foi curado, um dia você vai morrer. A não ser que Jesus volte, né, e a gente vai antes. Mas a maior das bênçãos que você recebeu até hoje foi a salvação. Porque Deus nos livrou do inferno. E como nós recebemos a salvação? Descansando, sem fazer nada. Agora entenda, se a maior de todas as bênçãos que nós recebemos foi no descanso, por que que todas as outras bênçãos, como o Senhor falou, não seria da mesma forma? Se a maior bênção que você recebeu foi de graça, sem fazer nada, todas as bênçãos nós recebemos pelo descanso da fé. A fé é o descanso. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, Paulo diz assim, presta atenção, Colossenses 2, verso 6, Paulo fala assim: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Só para você acordar, eu sei que isso é chato pra caramba, mas fala para a pessoa que está do seu lado assim: como é que você recebeu a Jesus? É enjoado esse negócio, o pastor fica pedindo para falar, eu detesto isso. Mas é bom para você acordar. Como foi que você recebeu Jesus? Olha o que Paulo está falando: como pois recebeste o Senhor Jesus, assim também andaste nele. Parece meio doido, né? Como que você recebeu Jesus? Foi se esforçando para guardar todos os mandamentos? Foi assim? Você estava guardando todos os mandamentos e falou assim: eu guardo todos os mandamentos e eu sou muito pecador, então eu vou receber Jesus. Foi assim? Eu sou muito bom, vou receber Jesus. Não. Foi fazendo penitência que você se encontrou com Jesus? Não foi assim. Foi procurando fazer boas obras que você se encontrou com Jesus? Tem pessoas aqui que se encontraram com Jesus, irmão, no último suspiro da vida. Certamente não foi assim. Como foi? Paulo está falando: como pois recebeste o Senhor Jesus? Como que nós recebemos, pastor? Nós tivemos apenas que crer com o coração e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Paulo falou assim: da mesma forma que vocês receberam, como? Crendo. Ele diz assim: então continue fazendo isso. Continue crendo, não invente moda, não invente outro evangelho. Assim como recebeste o Senhor, continue andando nele. Devemos andar em Cristo da mesma maneira como nós recebemos, ou seja, crendo e entrando no descanso, porque todas as bênçãos são recebidas
no descanso, inclusive a salvação. Sabe o que é isso, amado? Isso é a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. Assim como recebestes a Cristo, continuai andando nele. Foi um dia especial para você, que você teve fé. Essa é a simplicidade que muitas vezes, sabe, nos leva a perder a bênção. Não tivemos que fazer nada para ajudar a Cristo sobre a nossa salvação. Ei, você ajudou a carregar a cruz lá no dia? Você tomou uma chibatada para ajudar? O que você fez para ajudar Jesus te salvar? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque hoje nós participamos da obra completa de Cristo. Assim como foi completa no Éden, assim como foi completa lá em Israel, quando o povo foi liberto, a nossa salvação também foi completa. Sabe, Ele nos deu tudo, Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Amém, meu amado? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso 27. Jesus diz para nós não termos medo. Presta atenção, amado. Segundo as pessoas, Jesus diz assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Segundo os estudiosos, eu nunca estudei isso, eu nunca li, mas segundo os estudiosos, dizem que tem 365 vezes na Bíblia que fala não temas, uma vez para cada dia. Deus chegou para Josué e falou, não temas, seja forte, corajoso. Jesus virou para os discípulos e falou assim, não temas, seja forte, não fique com medo. Então, você encontra na Bíblia o tempo todo, não temas, não temas. Fala assim comigo, não temas. É horrível viver com temor. Você não vai achar na Bíblia nada que mande você ficar assim. Então o próprio Jesus disse, mas tem uma coisa na Bíblia que nós precisamos temer, segundo a palavra de Deus. Tem 365 palavras que diz não temas, mas tem uma coisa na Bíblia que diz que nós precisamos temer. Fala assim, pastor. Fala, pastor, me diga que coisa é essa. Hebreus capítulo 4, do verso 1 a 4. Olha o que o Senhor fala. Temamos, portanto. Não temas para tudo, mas a palavra de Deus diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda, parecer que de alguns vos tenha falhado. Deus está falando assim, tenha temor de não entrar no descanso. Só tem uma coisa na Bíblia que manda você temer, no Novo Testamento, é não entrar no descanso de Deus. E o texto ainda vai para frente, né? Verso 3, porque também nos foram anunciadas as boas novas. Quantos estão recebendo as boas novas? Amém? As boas novas é o Evangelho. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Tem pessoas ouvindo as boas novas do Evangelho, que Jesus Cristo salvou, pagou tudo por ele, mas ele não está se aproveitando disso, porque ele continua no cansaço, ele continua na lei, visto que não ter acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Se você ouvir a palavra de Deus sem fé, não adianta nada. Verso 3, nós porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito também. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem não tem fé não entra no descanso de Deus, só vive com ansiedade, só vive com problemas, só vive perturbado. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizeram, aleluia. O texto diz que toda a obra foi concluída na fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, tudo já tinha sido concluído. A palavra diz que o Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8, olha que lindo isso aqui. Apocalipse 13, 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você acha que Jesus foi morto há 2000 anos atrás? A Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Nós não vamos entrar nisso hoje, né?
Mas outro dia, no estudo, a gente pode trazer isso mais claro para você. Mas a Bíblia diz que Deus viu tudo que era necessário. Presta atenção, irmão. Na fundação do mundo, Deus viu tudo que era necessário para você. Quando Ele te criou, quando Ele te formou, Deus já tinha visto tudo que era necessário para mim, tudo que era necessário para você. E Ele terminou todas as coisas que você iria precisar para poder existir sobre essa terra. Aleluia. Vocês não entenderam, mas eu vou falar de novo. Vou falar de novo para você. Porque você acha que você é fruto do relacionamento do seu pai com a sua mãe. Aí nasceu você. Mas não é assim. Você foi projetado por Deus. Deus tinha um propósito e te criou. E quando Ele te criou, Ele já preparou todas as coisas desde a fundação do mundo para você. Não há nada nessa terra que você não precise, que já não existe. Deus não iria te criar sem providenciar todas as coisas para você. Amém? Falei, eu recebo isso em nome de Jesus. Tudo que era necessário para a sua vida foi concluído antes de você vir a existir, antes de você nascer. Deus já tinha preparado tudo para você. Na verdade, o próprio Jesus, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Não temos como compreender isso com a mente. Não, pastor, não foi há 2000 anos atrás? Não, amado. Mas podemos entender com o coração. Precisamos caminhar na dimensão da obra que foi terminada. Está tudo pronto. Tudo o que você precisa já está pronto. Pastor, por que eu não tenho? Porque você não acessa a quarta dimensão. Porque você não acessa o mundo espiritual. Tudo o que você precisa já está pronto. Deus já providenciou antes de você existir. Deus já providenciou a pessoa que você vai casar. Deus já providenciou a casa que você vai morar. Deus já providenciou tudo que você precisa. Obrigado pelo amém. Agora não adianta mais. Pastor, por que eu não tenho? Porque você precisa de um relacionamento aqui, ó. Antes de você existir, Deus já providenciou tudo para você. Só que você está achando que você vai conquistar com a faculdade. Você está achando que você vai conquistar com o seu trabalho. Porque você está na dimensão carnal. Quando você acessar a dimensão espiritual, você vai poder ver todo o suprimento que você precisa para a sua vida. E aí você vai entrar no descanso de Deus. E aí você não vai aceitar a ansiedade. Aí você não vai aceitar as preocupações. Aí você vai parar de se orgulhar de dizer que todo dia você tem que matar um leão, como isso fosse bonito. Mas a nossa mente acha que isso é irresponsabilidade, pastor. A nossa mente acha que isso, porque nós estamos acostumados a querer fazer. Mas deixa eu te falar, já está tudo pronto. Você só precisa acessar. Veja que interessante. Na vida de Jesus. Jesus estava lá no Getsêmani, no jardim. E ele iria ser crucificado algumas horas depois. E ele orou a Deus dizendo assim, que ele tinha terminado a obra que ele viera fazer. Vamos ler esse texto? Está lá em João capítulo 17, verso 4. João 17, 4, ele ora ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiastes a fazer. Jesus fez essa oração horas antes dele morrer. Mas qual foi a obra que Jesus veio fazer na terra, irmão? Vamos lá, mais clara para nós: morrer na cruz. Só que nesse momento, ele ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já estava dizendo ao Pai
que ele já tinha consumado a obra que ele veio fazer. Ele orou a Deus dizendo isso, que já estava tudo terminado. Ele disse ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra pela obra que me confiastes a fazer. Mas como? Ele ainda tinha que morrer na cruz. Por que ele estava orando assim? Sabe por quê? Porque Jesus vivia na segurança da obra terminada. Como eu vim para essa terra e todo o suprimento está para mim, Jesus também, quando veio para essa terra, ele já sabia que todo o suprimento tinha para ele. Então ele vivia na visão da obra consumada, ele vivia na dimensão do Espírito, ele sabia que iria acontecer, não tinha ansiedade, não tinha preocupação. Aleluia. Esse era o motivo porque ele era tão seguro. Esse era o motivo porque ele era tão tranquilo, porque ele era tão descansado. Aí ontem eu falei uma heresia lá com os pastores comendo pizza. Falei uma heresia lá, eu falei assim: você sabe por que Jesus foi marceneiro? Aí eles: não, porque o pai dele era marceneiro. Ah, que o pai dele era marceneiro, por que o pai dele foi marceneiro então para ele ser marceneiro? Eu não sei. Jesus, ele tinha as emoções. Jesus era tão tranquilo. Jesus era tão descansado na obra terminada, que ele conseguiu trabalhar a vida toda numa profissão com pregos, martelos e madeira, justamente aquilo que iria crucificá-lo. Você conseguiria trabalhar com uma coisa que sabe que vai te matar? Mas Jesus vivia na obra do descanso, porque ele sabia que a obra já estava terminada. Ele via a obra terminada desde a fundação do mundo. E deixa eu te falar nessa noite, a sua vida é a mesma coisa. Antes de você nascer, Deus já traçou os planos para a sua vida, elas já estão terminadas. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. Oh! Você fica aí ansioso: por que eu vou casar? Você fica aí ansioso: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Você fica aí ansioso com um monte de problema. Deixa eu te falar, a obra na sua vida já está terminada. Só que você precisa acessar. Eu já estou terminando. A bênção do descanso. Salmo 23, verso 1 e 2. Jesus diz assim que Ele nos leva, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, igual a pastora falou, e nada tenho falta, né? Volta lá no verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele ainda está muito mal traduzido. O texto é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Você já está afirmando, né? Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva a águas de descanso. Aleluia. Assim, quando você lê isso, você pode ver a provisão de Deus, sabe? Você precisa do descanso. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Quantos aqui querem receber a bênção de Deus? Quantos aqui querem viver na bênção de Deus? Levanta as suas mãos. Eu quero saber se você realmente quer, ou você veio aqui só para me ver porque eu sou bonito. Aleluia. Deixa eu te dar uma notícia aqui, presta atenção, pode abaixar a mão. A bênção, o suprimento, ele só chega para a minha vida, ele só chega para a sua vida, segundo o Salmo, quando nós estamos no descanso de Deus. Se você sair daqui ansioso, Deus não tem como te abençoar. O Senhor, Ele te leva a pastos verdejantes, o Senhor te leva a águas tranquilas, para que você possa fluir no descanso de Deus. Salmo 91, verso 1, também diz assim, que as bênçãos, né? Salmo 91, verso 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente. Você está descansando na sombra do Senhor? Hoje eu e meu filhão hoje, Vandinho, já até levantou a mão lá, nós estávamos fazendo, que eu vou mudar amanhã de casa, e eu vou ter que levar os meus passarinhos, né? Meus passarinhos, eu já expliquei aqui, não sou pegador de passarinho, nunca gostei de passarinho, mas nós botamos aqueles, como é que é o nome daqueles, periquitim, né? Aquilo só cria desse jeito, e
Falei, nossa, vou levar ele junto, tadinho. Mas eu preciso de um viveiro, que eu tenho um viveirão lá em casa grandão, eles ficam lá voando para lá e para cá. Eu falei, vou ter que fazer um viveiro para mim. Eu chamei o Vandim, vamos fazer um viveiro hoje. Que coisa doida. Um sol, irmão, um sol. Só pegava sol onde a gente estava. Aí foi chegando uma sombra assim, que o sol foi virando. Aí só aquele lado do viveiro que ficava pronto, o outro ficava inacabado. Porque na sombra a gente descansa. Sabe por que você está sentado agora? Porque você está descansando. Se você estivesse de pé agora, você estaria cansado. Nós só descansamos quando nós sentamos, quando nós estamos na sombra do Senhor. A bênção está para aqueles que estão descansados na sombra do Onipotente. Pastor, eu oro, pastor, eu jejuo, eu faço campanha dos 7 passos, 7 pulos para a prosperidade, eu faço campanha do sal grosso, eu faço campanha e não acontece nada na minha vida, sabe por quê? Porque um coração perverso, ansioso, não pode ser abençoado. A bênção, fala assim comigo, a bênção, fala assim comigo, o poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso de Deus, porque o descanso é a fé. Parece irresponsável, o mundo está caindo e você está descansando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem que fazer nada, a obra já está pronta. Tudo o que você precisa já está pronto. O poder de Deus é liberado quando você entra no descanso. O descanso é a expressão mais poderosa de fé. Eu vou repetir para você. O descanso é a expressão mais poderosa de fé que você pode ter. Isaías capítulo 30, verso 15. Deixa eu ler esse versículo para vocês. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e repousardes. Deus está falando assim, quantos se converteram aqui? Diga amém. Deus está falando assim, então repousa. Estaria a vossa salvação no sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não a quisestes. Deus está falando assim, você se converteu, então a sua bênção está no repouso, está no descanso. Mas descanso não é passividade, descanso não é ficar em casa esperando as coisas cair do céu, não. Eu quero encerrar com um texto aqui nessa noite, uma história que aconteceu lá em Êxodo capítulo 17, depois se você quiser ler em casa, é muito grande, então eu vou simplificar aqui para você. Êxodo 17 narra a luta do povo de Israel com Amaleque. É engraçado como é que os nomes na Bíblia têm muito poder. Então Êxodo 17 fala da luta do povo de Israel com Amaleque. Amaleque veio e eles vieram a guerrear com Israel em Refidim. Fala assim comigo, Amaleque, Refidim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Amaleque, Refidim, Amaleque. Eu fui ver, Refidim era o lugar que eles foram guerrear com o povo de Israel. E a palavra Refidim significa descanso. Amaleque veio guerrear com Israel no lugar de descanso. E o que significa Amaleque? Amaleque significa fardo pesado, dor, trabalho árduo. Amaleque sempre vai vir guerrear com você no lugar do descanso. Sabe, Amaleque é o oposto do descanso. E sabe o que Deus disse? Deus disse que sempre haverá guerra permanente contra Amaleque. As preocupações, o fardo, a dor, a ansiedade, sempre vai querer guerrear com você no seu lugar de descanso, em Refidim. Deus falou que sempre haverá guerra. Por isso que a Bíblia diz assim, esforçai-vos por entrar no descanso. Isso significa que essa é a única guerra que nós somos chamados, a guerra do descanso, a guerra de querer fazer com as nossas forças próprias, sem depender do poder de Deus.
Sabe, a gente é tentado a fazer. Em Mateus capítulo 12, verso 43, olha que texto lindo que você já conhece. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando descanso, porém não encontra. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Quando um demônio sai da vida de um homem, ele procura um lugar de descanso, mas ele não encontra. Sabe o que isso significa? Isso significa que o diabo não tem descanso. E o seu alvo, e o trabalho do diabo, é fazer que nós vivamos com preocupação, com medo, com angústia, em todo o tempo. Porque se ele fizer você ficar preocupado, angustiado, ele rouba tudo aquilo que foi semeado na sua vida. Então o diabo não tem descanso, ele procura um lugar de descanso, mas não existe descanso para o diabo. Então o que ele faz? Ele tenta tirar o seu descanso. Amaleque, ele veio lutar com você em Refidim, no lugar de descanso. Mas quando nós entramos no descanso, nós retomamos todo o espaço que o diabo tenta ter em nós. O diabo não se preocupa se você ora muito. Sabe qual é o problema das pessoas que oram muito? A maioria dos que oram muito é que eles confiam muito na oração deles. Eles fazem questão de dizer: eu oro 2 horas. Sabe qual é o problema dos pessoal que jejua muito? Porque eles gostam de deixar claro que jejuam muito. Não sou contra jejum, não sou contra oração, muito pelo contrário. Sou contra o que o diabo faz com a pessoa que não entra no descanso. O diabo não tem problema que você ora muito, o diabo não tem problema que você jejua muito. O problema do diabo é quando você descansa. Porque quando você descansa, você entende que a obra está terminada. Você entende que tudo que Jesus fez já é suficiente. Toda a provisão que você precisa está sobre a sua vida. Então você gera fé em Cristo. E quando você gera fé em Cristo, você entra no lugar do descanso. E o diabo que fica procurando, não acha nas nossas vidas. Tem muita gente orando muito, mas não está descansando. E eu não estou fazendo apologia contra a oração não, irmão. Nós precisamos orar mesmo, porque para a gente descobrir o nosso propósito tem que ser com oração. Pastor, como é que eu descubro o suprimento que Deus tem para a minha vida? Orando. Senão você vai continuar na força do seu braço. Mas você precisa entrar no descanso de Deus. O inimigo não pode entrar quando existe descanso. Eu tenho aprendido sempre que eu enfrento um problema, eu tenho aprendido assim, eu digo: a obra está terminada, eu posso entrar no descanso de Deus. Às vezes eu olho, não tem solução aquilo. Às vezes eu olho, não tem como resolver o problema. Eu olho e falo assim: não dá, é muito grande. Mas eu falo assim: a obra está terminada, Deus já providenciou tudo que eu preciso. Escute, e eu encerro aqui nessa noite com isso. Aos olhos de Deus, a igreja já foi glorificada, irmão. Aos olhos de Deus, nós já estamos reinando com Cristo na dimensão da luz de Deus. Nós estamos vivendo aqui nessa dimensão, mas aos olhos de Deus já está tudo concluído. O diabo, meu amado, o diabo já foi lançado no lago de fogo. Cristo, Ele está encabeçando todas as coisas. Nós precisamos viver pela fé, pois a fé nos introduz na dimensão divina de Deus. O título dessa palavra nessa noite é o esforço para entrar no descanso. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Você que tem lutado
com todas as suas forças para manter a sua casa, a sua família. Você que tem lutado com todas as suas forças para poder crescer, prosperar. Deixa eu te falar, irmão. Descansa em Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu não estou falando para você ser passivo, não. Então amanhã eu não vou levantar, não vou trabalhar. Não, não é isso não. Você vai trabalhar. Mas você não vai acreditar em você. Você vai acreditar que Deus está na sua frente. Você vai falar: Deus, eu lanço fora toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações. Porque eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Nós vamos cantar uma canção nessa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, sabe, eu queria que você orasse a Deus nessa noite, lançando fora toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Deus nessa noite está te convidando você não dar lugar para o diabo. O diabo procura corações preocupados. O diabo procura corações ansiosos. O diabo procura corações com dúvida, com medo. O diabo está ali fora esperando você sair depois que você ouvir essa palavra, para colocar dúvida no seu coração, para roubar a bênção que você tem. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Oh, rabassurianda, arabassurianda, 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 Deus, Tu és o nosso descanso. Tu és o nosso descanso, Senhor. Lança fora toda a ansiedade. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Pode acreditar nisso, amado. Pode acreditar nisso. Ele vai cuidar de você. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Entra no descanso nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Faça oração a Ele nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que Você pode ficar de pé um pouquinho comigo? me guarda. Em teus braços é o Declare isso. meu descanso. Cante isso nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
para você. Ele já providenciou tudo antes de você existir, antes de você nascer. Ele já delegou todas as coisas que você precisa nessa terra. Não andais ansiosos. Oh, não perca a guerra com Amaleque. Ele quer tirar o seu descanso. Estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor traz descanso para nossa alma. O Senhor tira toda a preocupação, toda a angústia, todo o medo. Ele traz descanso. Ele traz descanso para nossa alma. Recebe isso nessa noite. Recebe isso nessa noite. Fora, eu entro no descanso do Senhor. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Caia no colo do Senhor, na graça dele. Recaio de novo em tuas mãos. Seja dependente da graça de Deus. Pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Teus braços é o meu descanso. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é nosso lugar seguro. Não existe outro lugar que esbanja a tua graça. Sou totalmente dependente do Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite, Deus. Declarar, ó Deus, que nós rejeitamos Amaleque, Pai. Nós rejeitamos a dor, nós rejeitamos a opressão, o fardo pesado. Nós rejeitamos a angústia, nós rejeitamos a ansiedade. Pai, nós não damos lugar para o diabo descansar em nossas vidas. Nós declaramos que nós pertencemos ao Senhor. Nós repousamos no teu descanso. Nós acreditamos que a obra já está terminada. Nós acreditamos, nós cremos, Senhor, que tudo que nós precisamos, o Senhor já providenciou para nossas vidas. Fala assim: eu tomo posse de tudo aquilo que eu preciso para viver nessa terra. Fala assim: eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que eu preciso está sobre as minhas condições. Eu declaro que eu serei abençoado sobre essa terra, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós liberamos isso.